Olá, olá pessoal, como vocês estão? Passando aqui mais uma vez, né, para partilhar com vocês como se deu o meu processo, né, da questão do automerecimento, como que foi, como eu consegui, né, reagir diante das duas perdas. Para quem tá chegando aqui nesse vídeo e nesse canal e não me conhece, né, eu sou a Riese e eu já passei por duas perdas gestacional e aqui eu conto como eu reagi diante delas, né. E hoje eu quero partilhar com vocês como foi a questão do meu automerecimento, né? Quem me acompanha sabe que eu sempre falo sobre o quão é importante, né, nós se valorizarmos, nós se identificarmos como pessoas que merecem cuidado, né, merecem amor, merecem carinho, algo que é muito difícil de se construir, até mesmo porque nós não fomos ensinadas, né, a se amar. A gente aprende desde muito pequenininha a servir, a respeitar o outro, e a gente muitas vezes esquece de fazer isso com nós mesmos, né? E é impossível você servir o outro, cuidar do outro, sem ter aprendido a se cuidar, né? A própria palavra diz, Deus nos orienta a amar o próximo, mas que nós venhamos amar o outro como nós amamos, como nós se amamos, né? Então a palavra diz, ame o outro como a ti mesmo. E muitas vezes a gente sabe amar o outro, a gente sente a dor do outro, mas nós nos anulamos, né? Acabamos não se percebendo que também somos seres que precisam desse cuidado, que precisa desse amor também, né? Para que nós possamos obedecer esse mandamento, a gente precisa se amar, né? E foram coisas também que eu aprendi na caminhada e vou falar como que eu fiz, né? Na primeira perda gestacional, como eu já expliquei em outro vídeo, foi a questão da ectópica e como eu reagi diante de cada uma. Eu demorei um processo maior, né, para poder praticar a questão do automerecimento mesmo. Como eu já falei aqui também, eu fiquei sem me reconhecer. E quando a gente fica sem se reconhecer, eu vou explicar aqui em detalhes. Eu engordei logo após a perda gestacional, como eu passei por muitos procedimentos, né, que foram muito invasivos, eu acabei pegando muito peso, né, e como eu tava muito fragilizada psicologicamente, eu peguei um peso em que eu não percebi, né, e teve um dia, já fazia o que? Eu acredito que 2 anos que tinha passado da minha perca, eu recebi uma foto, né, que foi tirado numa comemoração, e quando eu me vi naquela foto, foi muito difícil para mim, porque ali eu reconheci como eu estava, né? É muito comum na nossa sociedade ver as pessoas apontarem quem está acima do peso, né? Quem está passando por alguma coisa, questão assim do nada aumentou o peso, nunca é do nada, gente. É necessário olhar para isso, né? Eu estava com deficiência de vitamina, eu estava por um processo de fragilidade, né? Eu não digo nem que eu cheguei a uma questão de compulsão, mas as questões que me levaram a ganhar esse ganho de peso foram questões hormonais e questões de falta de vitamina, né? Então, você que está assistindo esse vídeo e pode ser que tenha ganhado um peso de forma significativa, é sempre bom você ir procurar por ajuda médica, né? Não somente, mas também de psicólogo, que vai te orientar, né, a você dar pertencimento a isso e entender o que se passou. E na época eu fiz acompanhamento ginecológico, né, fiz acompanhamento com endócrino para entender o que estava acontecendo, e ali quando eu já estava exaurida, sabe? Eu já estava bem cansada, porque quando eu tive o estalo, né, eu falei, meu Deus, eu tô desse jeito, eu tô assim, eu não me reconheci na foto, né? Voltando falando da foto especificamente, antes de eu contar como que eu fiz, logo quando eu vi essa foto, como eu não me reconheci, eu falei, meu Deus, eu cheguei nesse peso, e eu me recordo que nesse período as roupas não entravam em mim.
E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que gosto muito de celebrar, né? De celebrar a vida, de estar perto de quem eu amo, né? Tudo pra mim é motivo de, vamos comemorar aqui, vamos celebrar a vida, né? E hoje eu sou mais ainda, né? Diante das perdas, eu aprendi que a gente realmente tem que valorizar, né, a vida, valorizar os nossos, estar com os nossos. E nesse momento, assim que eu vi essa foto, eu tive a sacada que eu já não me... Eu senti que eu não me pertencia, né? Como eu não me reconheci? Como eu cheguei a esse estado? Né? O que eu deixei acontecer? O que passou pelas minhas mãos? E foi aí que eu procurei, né? Ajuda médica e fui orientada, tomar algumas medicações. Não foram positivas pra mim, né? Não reagi bem e aí eu decidi praticar, né? Um autocuidado mesmo, né? Comecei a fazer exercício em casa, comecei a fazer... Que naquela época, eu, além de não ter tempo de treinar fora, eu também naquela época não tinha condições de custear uma academia, né? E então, eu comecei, pesquisava na internet vídeos sobre emagrecimento e aí eu perdi 21 quilos, né? Nos meus primeiros 3 quilos que eu perdi, eu comecei a me cuidar, né? Eu voltei a passar uma maquiagem, né? Eu nem imaginava que isso ia trazer tantos sentimentos igual tá trazendo agora, partilhar isso com vocês. E porque assim, eu não tinha vaidade nenhuma, né? Quando eu passei assim que eu passei a perder, eu não me sentia merecedora de me cuidar, de me olhar como mulher, de passar uma maquiagem, de passar um batom, né? E quem me conhece antes disso sabe que eu sempre fui assim. Eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei de me cuidar, sempre gostei de ver as pessoas que estavam em minha volta bem, felizes, arrumado, com uma unha bem feita, com o cabelo arrumado, né? Isso sempre foi de mim, de ver uma pessoa que estava ali se sentindo mais fragilizada, sempre quis ajeitar, cuidar, esse sempre foi o meu jeito. E quando eu passei por esse processo, eu não me sentia merecedora de me cuidar, né? Não me sentia digna de passar um batom. Gente, uma coisa que eu falo, quem me conhece sabe que eu amo batom, né? Hoje eu tô até com batom aqui, claro, mas eu sempre gosto muito de batom. E quando você passa por essas questões, até mesmo a perda gestacional, e o que eu quero falar aqui não é somente a questão do luto, é a questão em que muitas vezes nós, mulheres, nos perdemos no meio do caminho, cuidando, servindo, entregando, e nos anulamos, né? Se esquecemos de quem nós somos e a gente se perde no meio desse caminho. E foi isso que aconteceu comigo, né? E passar um batom é um ato de cuidado, de amor, sabe? A si mesmo. E aquilo ali pra mim era muito difícil. Eu não queria fazer, né? E como eu tava falando, eu perdi os 3 primeiros quilos, comecei a me arrumar. Eu tenho fotos, né? Em que eu fui vendo a diferença, né? Fui vendo a diferença do peso, fui vendo a diferença do autocuidado e fui me conectando, né? Fui me reconectando comigo mesmo, e foi um processo, né? E isso, como eu falei, foi um processo longo, árduo, né? Mas foi precioso pro meu crescimento como pessoa, como mulher, né? Porque quando eu aprendi a me cuidar, assim eu sabia que eu poderia cuidar mais dos outros, uma coisa que eu sempre gostei. E foi assim que eu fiz. E emagreci, cheguei no meu peso, tava feliz comigo, né? Tava ali, tava tudo certinho, tudo check, cuidando da minha saúde. E aí passou, né, da primeira perda pra segunda, se passaram 4 anos. Então eu já tava ali, depois de mais 2 anos já, me reconhecendo como mulher, me cuidando, me recolocando no mercado, né? E assim foi. E nessa segunda, teve uma diferença. Como eu já tinha a bagagem da primeira, eu já sabia, né? Eu já sabia como reagir. E assim que eu fiz, né? Falei assim, não posso me entregar igual foi da primeira vez.
E dessa vez, como foi muito diferente os processos, né? A questão do luto, cada um reagiu de uma forma. E dessa vez, eu quero até partilhar aqui com vocês, logo quando eu voltei, né, do hospital, assim que tinha passado todo o procedimento, a mulher, quando tem um período que a mulher, quando ela passa por esse processo, ela tem direito, quando o bebê ele já tá acima de 24 semanas, é lei em que a mulher ela vai passar pela questão da licença maternidade. E foi isso que aconteceu comigo, né? Eu já tava de 25 semanas e eu vivenciei e passei pela licença maternidade igual um parto em que acontece com o bebê com vida, né? E eu me deparei assim em casa, que foi até eu conto o processo assim, como que eu reagi, a questão da busca do meu devocional, né? O meu relacionamento com Deus. E ali, foi logo nos primeiros dias que eu tava em casa, Deus falou comigo através de uma palavra, né? E eu quero até deixar e falar aqui pra vocês partilhar que essa palavra cantou muito pro meu coração. Fez muito sentido, né? Porque eu já tava assim no meu coração. Eu não posso me entregar de novo. Eu não posso chegar a estaca zero, porque é muito doloroso estar lá, né? E não é fácil sair. E eu fui alcançada pela graça de Deus mesmo, para que eu não chegasse lá novamente. E é o que eu costumo falar, né? Eu vivenciei e vivo hoje a paz que excede o entendimento, né? Eu tive a oportunidade de conhecer. E eu conheci no dia em que o médico e a médica falaram para mim que não havia mais batimentos cardíacos. E ali eu conheci a paz que excede o entendimento. As pessoas que estavam em minha volta viram isso, né? Em que eu, falando com Deus mesmo, não me desestabilizei, né? Eu sinto que Deus já estava me preparando, já me moldando, né? Para vivenciar isso. Mas eu quero falar aqui com vocês, enfatizar, né? Uma palavra que Deus falou logo quando eu cheguei assim em casa. Que falou, se encontra em Provérbios 17, 22. Que diz assim: alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. Falei, meu Deus, o Senhor está falando comigo, né? Eu vi ali que foi Deus. Eu falei, gente, eu não vou ficar triste. Porque eu sabia, não é, gente, o que eu quero dizer é que eu não vou me permitir viver meu luto. Não, eu vivenciei meu luto, vivo ele, né? Tem dias que a gente acorda mais forte, tem dia que a gente acorda mais fraca. Isso faz parte. E quando você vê que aquilo ali tá fugindo, tá de uma forma muito exagerada, você precisa procurar por ajuda, sim, né? Procurar por psicólogo, procurar por pessoas que vão lhe ajudar. Eu vejo que isso é muito importante, mas uma coisa que foi muito importante pra mim foi essa palavra. E aquilo ali soou como um bálsamo. Mais uma vez, eu sentindo aquela paz. Falei, se a palavra do Senhor diz que a alegria faz bem à saúde, eu vou me alegrar, né? E foi assim que eu fiz. Busquei estar alegre, né? Continuei fazendo... é um cuidado? É passar uma maquiagem, é se conhecer. O primeiro dia que eu consegui passar um batom foi no Dia das Mães desse ano, né? Eu me presenteei aquele dia. Falei, não, vou passar um batom porque eu mereço, né? Eu passava uma maquiagem mais clara, mas eu não conseguia fazer aquele momento de passar um batom escuro. E assim eu fiz, eu passei um batom escuro porque quando a gente tá aqui, a gente tem que honrar a Deus, né? E honrar os que se foram, né? E enquanto eu estive com o meu filho na barriga, eu fui muito feliz. Então ele me trouxe alegria, né? O Ravi, ele foi uma pessoa, ele foi um ser, ele teve a passagem dele, mesmo que curta, mas ele teve o propósito dele, foi cumprido, porque Deus, ele conhece o que a gente deve passar, né? Ele conhece o propósito de cada um. E eu entendi que o Ravi, ele cumpriu o propósito dele, e não somente o Ravi, o outro que passou, né, também através de mim, eu dou pertencimento a eles, que eles me ensinaram. E através da vida deles, eu me relacionei e entendi que Deus, ele também está conosco nos dias tristes,
Deus também está conosco nas nossas aflições, né? E eu falei assim, não, vou me alegrar, né? É fazer uns cílios? Vou fazer, porque eu já praticava, era algo que eu já fazia, né? Que elevava a minha autoestima. E como eu tava em casa, nesse segundo momento, que eu tirei a licença, eu passava um café, eu colocava mesa, fazia uma mesa posta. Não, eu mereço. É pintar a unha? É fazer alguma coisa? É fazer uma hidratação? Faça. Foi assim que eu fiz. E foi assim que eu reagi. E algumas pessoas que estavam à minha volta, né? Algumas via, nossa, que legal, você tá fazendo isso. Outras eu sei que não reagia bem, achava estranho, nossa, tá agindo assim. Só que eu sei os lugares onde eu estive, né? E tem lugares que não são confortáveis. É um lugar onde eu me autoflagelava, né? Eu não me sentia merecedora de cuidado. Eu não me sentia merecedora, né? E meditando na palavra mesmo de Deus, e que eu vou deixar aqui também para vocês, né? Para nossa reflexão. Quando eu falo assim, eu falo para todas as mulheres, não somente a que vivenciou o luto, que vivenciou a perda gestacional. Eu tô contando aqui a minha história porque através dela eu quero mostrar que há possibilidade, né? Em se alegrar, em viver dias melhores, né? Um capítulo da nossa vida, um cenário triste, um cenário doloroso, não quer dizer que é o nosso fim, né? E foi isso que eu aprendi. E graças ao Senhor, Deus, ele que me levou, né, a identificar isso, a sentir isso, me relacionando com Ele mesmo. E eu queria falar aqui também uma palavra que se encontra em 2 Coríntios 12, 9, que diz assim: a minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E no 10 diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então forte sou. Né? E é isso mesmo, né? A graça de Deus nos alcança e nos propicia isso, né? Nos possibilita sentir essa graça. E é na nossa fraqueza mesmo que o poder de Deus se aperfeiçoa, né? Então aqui a própria palavra diz que para que a gente venha se alegrar nesses momentos de fraqueza mesmo, porque ali Deus está conosco. E a gente crendo assim, as coisas serão mais leves, né? Porque em outra palavra, que mesmo na palavra do Senhor diz que nós teremos aflições, né? E que Ele vai estar conosco, Ele vai dividir esse fardo conosco, vai ser mais leve. Então, é isso que eu vejo, né? Na minha trajetória, na minha vida, né? E o meu relacionamento com Deus, as minhas vivências, as perdas, os ganhos, né? Porque e eu entendi que a minha vida, ela não é só perda, ela é ganhos também. Eu entreguei meus filhos ao Senhor, mas também aprendi muita coisa, então ganhei muita coisa, né? A resiliência me ajudou, eu me tornei uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais grata, né? Hoje eu consigo fazer um movimento de olhar as coisas que eu passei, que eu vivi e o quanto eu cresci, né? Não é papo good vibes, não é mente positiva, é para além disso, né? Um relacionamento com Deus, eu me reconhecer como mulher e que sou merecedora também de dias alegres, de dias felizes, né? Todos nós merecemos dias felizes, dias alegres. Aqui eu falo muito da mulher, mas também o homem, ele precisa de um olhar, ele precisa de cuidado, e muitas vezes no processo do luto ele acaba se anulando, mas eu vejo que todos nós temos nossos papéis e nós merecemos cuidado, né, aqui na Terra, e Deus, ele sempre está cuidando de nós. Era isso que eu queria partilhar com vocês, né? Tô começando aqui trazer como que foi, como foram minhas vivências, e tem coisas que eu nem imaginava que ia sentir,
né? Porque pra mim é muito tranquilo falar e verbalizar as coisas que eu vivenciei. Mas eu voltei, tive alguns sentimentos aqui mesmo, né? Em que me desnudei pra vocês, que aquilo ali era algo que era muito doloroso pra mim, e acabei revivendo isso, mas a gente precisa contar nossas histórias, contar nossos testemunhos, né? Eu vejo que isso que eu estou vivendo é obra de Deus, né? Porque a gente, humanamente, a gente não consegue fazer as coisas sozinho, porque Ele é o Criador e Ele que nos sustenta. E isso que eu queria partilhar com vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, né? Se você chegou aqui nesse vídeo com essa dificuldade em se reconhecer, em se valorizar, né? Em falar sobre questão de autoestima mesmo, eu desejo que você possa se reconhecer como uma pessoa valorosa, uma pessoa que merece cuidado, que merece atenção, né? E comece você mesmo fazendo isso, né? Porque muitas vezes a gente projeta no outro, o outro não está cuidando de mim, e muitas vezes nós não estamos nos cuidando, né? E quando a gente começa a fazer isso, as pessoas que estão em volta vão reagir da mesma forma, vão continuar cuidando da gente, né? Isso que eu queria partilhar com vocês, espero que tenha auxiliado, né? Espero que as estratégias que eu partilhei aqui com vocês façam sentido, né? E eu vou adorar ver vocês aqui nos comentários, como que cada um reage diante das suas dificuldades, né? E é isso mesmo. E aquilo que eu falei, a gente precisa celebrar, a gente precisa estar alegre, né? A própria palavra diz que a tristeza, ela traz morte, né? Ela traz doenças, e que a gente possa meditar nisso e se dar conta que a alegria, ela só tem a nos fazer ganhar. É isso que eu queria partilhar com vocês. Deus abençoe e até mais.